Olá, boa tarde, minha gente. Pois é. Então, os testemunhos vivos nos mostram os rumos que nossa nação está tomando. Nós vamos encontrar aí, em 17 de março de 2017, o general de exército do Gilberto Rodrigues Pimentel, que hoje é presidente do Clube Militar. Ele escreveu o seguinte texto, e eu gostei muito deste texto porque ele dá um panorama do que acontecia nos idos de 60, na década de 60, e consequentemente ele nos dá um parâmetro de como poderão acontecer as coisas hoje, no ano de 2018. O título do texto, que eu faço questão de ler na íntegra, é As Forças Vivas da Nação, escrita, repito, pelo general Gilberto Rodrigues Pimentel, que hoje é presidente do Clube Militar, no dia 17/3/17. Assim diz o texto. Faz 56 anos. Era o ano de 1961 e cursávamos o último ano da Academia Militar das Agulhas Negras, AMAN, integrando a turma do Sesc Centenário. Parece que foi ontem, mas já decorreu um bom tempo. Muito jovens ainda, totalmente voltados para os estudos acadêmicos e para a formação militar, pela primeira vez ouvimos, ou pelo menos botamos atenção no termo crise política. Foi em 24 de agosto, quando o excêntrico presidente Jânio Quadros, de forma surpreendente e sem motivo relevante aparente, renunciou ao seu cargo, mergulhando o país num clima de incertezas que só teria o seu culminar no dia 31 de março de 1964. Não saberia dizer se foi aquela a causa maior do deflagrar do movimento revolucionário, mas que sua influência foi decisiva. Disso não há a menor dúvida. Nossa formação foi pouco influenciada pela situação política criada e por seus efeitos na vida da nação. Fomos praticamente blindados em relação aos danos causados pelo tresloucado ato do presidente. De transtorno mesmo, apenas o adiamento da data da formatura, que só pôde ser concretizado no último dia do ano, quase fomos formados em 62. Só mais tarde pude perceber o quanto foram importantes na época os chefes que estavam à frente da academia. Todos oficiais de elite da força e que nos anos seguintes, já no governo da Revolução, ocupariam os mais relevantes postos. O comandante-general Adalberto Pereira dos Santos viria a ser o vice-presidente no período Ernesto Geisel. O subcomandante-coronel Emílio Garrastazu Médici, ainda no final daquela conturbada década de 60, ocuparia a presidência do país, e o comandante do Corpo de Cadetes, Coronel Antônio Jorge Correia, que em 74 seria o ministro-chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, precursor do Ministério da Defesa, não sem antes ser cogitado para a própria presidência do país. Que timaço! Sorte a nossa! Não chegamos a ter, portanto, os cadetes de 61, participação efetiva nas conspirações, planejamentos e preparativos do 31 de março. Éramos muito jovens, bisonhos segundo-tenentes, ainda preocupados e envolvidos unicamente com a complementação do aprendizado castrense que só a vida na tropa nos proporciona. Mas sentimos sim, logo ao nos apresentarmos nas nossas unidades, no início de janeiro de 62, o tormentoso clima de instabilidade política, social e econômica que reinava em todos os cantos do país. A ameaça comunista, sob as vistas e incentivo do próprio presidente da República, avançava a passos largos.
Quem foi, como nós, designado para servir no Rio de Janeiro, viveu intensamente aquele período executando operações de manutenção da ordem pública. Na prática, o coração político do Brasil ainda pulsava aqui. Era aqui que tudo acontecia e ressoava. Vivíamos em eterno regime de prontidão nos quartéis e em ação nas ruas para impedir a anarquia promovida pelos agitadores vermelhos durante o período que antecedeu a Revolução Democrática. Visitas às nossas famílias só esporadicamente e por tempo sempre muito curto. Até que tudo explodiu e por exigência e convocação das forças vivas do país, o povo, a mídia, a igreja, a massa dos brasileiros, enfim, as forças armadas intervieram. Não por pressão dos Yankees, como passaram a afirmar os derrotados, os mal-intencionados, os desinformados e os saudosistas de uma ideologia fracassada em todos os cantos do planeta. As consequências do que ocorreu nos anos que sucederam o 31 de março são incontestáveis. Resumidamente, um excepcional crescimento do país que do nada passou à oitava economia do mundo e o banimento da ameaça comunista, fragorosamente derrotada. Fomos felizes por bom tempo e sabíamos, só não merecíamos o que veio depois. É pelos longos anos que já vivemos e por tudo que testemunhamos e participamos ontem e hoje, que não ouso afirmar se os fatos que provocaram 64 foram mais graves do que os que hoje atormentam o nosso país. Realmente não sei. Lá havia, sobretudo, uma ameaça de cunho ideológico, inimigos caracterizados e quase todas as motivações e ações que os moviam estavam direcionadas para a tomada do poder e para a implantação de um regime marxista. Um atentado aos nossos princípios e valores democráticos. Foi por eles que lutamos, foi por eles que a nação exigiu que as Forças Armadas deixassem os quartéis, nada mais justificável, caso de segurança nacional. E agora? Em meio à desordem política, econômica e social, quem são nossos inimigos? Motivações ideológicas de cunho marxista na política nacional certamente ainda persistem, mas estão muito, muito longe de ser a questão principal. E ela é quase sempre um biombo para encobrir intenções bem menos nobres. O problema, amigos, é a corrupção deslavada que disseminou-se por todos os setores da vida nacional, promovida a partir do meio político. Uma parcela absurda de dirigentes e políticos do mais alto coturno está envolvida nos mais escabrosos casos de roubo do dinheiro público. A única preocupação deles hoje é preservar o que puderem do produto do butim e livrarem-se da cadeia. São eles os inimigos. O Brasil é hoje visto como o mais corrupto dos países. Vergonha! E é por causa disso, acima de tudo, que chegamos próximo do colapso. Em princípio, um caso de polícia contra ladrão, primeiro, e de aplicação de leis pela justiça do país, depois. Vejam bem, que não ousem obstruir a aplicação da lei. Seria a decretação do fim da democracia e aí, outra vez, as forças vivas de 64 poderão se manifestar. Bem, este é o texto do general Gilberto Rodrigues Pimentel. Nós vimos um texto muito claro, um texto bastante conciso, bastante inteligente, texto de uma pessoa que de fato cursou a AMAN. Um texto de alguém que de fato está atento às movimentações do país em todos os níveis. Nos níveis intelectual, político, social. E principalmente o policial. Porque nós vemos aqui uma identificação clara e objetiva
de que realmente é uma coisa que a gente já vive falando há muito tempo e as pessoas insistem em que não é isso. Por exemplo, que o Lula, ele não é um comunista de fato. Ele é um ladrão barato. Agora, é claro que os comunistas estão aí. É claro que a ideologia comunista está aí. O general Rodrigues Pimentel, Gilberto Rodrigues Pimentel, possivelmente pode não ter até falado isso por questões de que ele avaliou com muito mais profundidade o tema. Mas é claro que eu avalio de uma forma mais, digamos, superficial, até porque eu não tenho o conhecimento que ele tem. Mas eu vejo que, para mim, para a grande maioria que somos ignorantes neste aspecto, nós vemos a ideologia comunista, marxista, trotskista tomando conta do nosso país. E nós clamamos, sim, venham, senhores militares, e que as forças vivas de 64 manifestem-se para a manutenção da lei e da ordem, a garantia da lei e da ordem, para que nós possamos vir a ter um país melhor, não para nós, senhor General Gilberto Rodrigues Pimentel, porque todos já estamos além dos 60, mas para aqueles que estão vindo após nós, para que encontrem um país adequado para sobreviver, adequado para viver nos anos vindouros. Aproveitemos a ocasião, senhor general, já que está sendo feita uma limpa na Venezuela e que possivelmente essa limpa será feita também na Bolívia e também na Colômbia, a fim de que nós possamos dar aos nossos filhos e netos, aos filhos e netos de amigos, de parentes, de conhecidos, um país melhor para que possam viver. Um país, como o senhor disse ali, muito bem claro em seu texto, que era um país muito melhor, um país que lhes deu orgulho, um país que lhes deu satisfação, porque viveram num país que caminhava a passos largos para a prosperidade, para a grande realização de uma verdadeira nação, né? E vamos dar a oportunidade aos jovens de que vivam também isto que o senhor viveu e que muitos outros viveram. Um grande abraço a todos e sejam todos sempre muito bem-vindos. Obrigado pela atenção. Ajudem a divulgar o áudio e a divulgar o canal Portal da Rádio, tudo junto. Será muito bom para todos.